Olá, meninos e meninas, jovens e jovas, olha eu aqui de novo. É o Chaves? É o seu Madruga? Não! Professor Etiel, estamos de volta para mais uma aula de filosofia, porque filosofar é preciso. Olha eu de volta, Etiel, para mais uma aula de filosofia com vocês, sem perder o foco, sem perder o ritmo nos estudos. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão que nem sapo, de boa na lagoa? Vocês estão igual urso no inverno, só comendo e dormindo? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E daqui a pouco estaremos de volta. Então, estamos juntos para mais uma aula de filosofia. Nós temos uma aula muito importante hoje para falarmos sobre diálogo e liberdade. Diálogo e liberdade. Por que que o diálogo é tão importante para que nós tenhamos liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de expressar os nossos pensamentos? Por que que o diálogo é tão fundamental? Mas antes disso, vamos pensar sobre uma determinada pergunta. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Você se sente livre? Você já parou para pensar sobre isso? Se você é livre para pensar e expressar os seus pensamentos, aquilo que está aqui dentro da sua cachola, você já parou para pensar se você é livre? Então, em diferentes épocas e lugares, muitos indivíduos e grupos sociais responderiam essa pergunta que não, eles eram restritos de divulgarem os seus pensamentos e as suas opiniões. Eles eram proibidos de divulgar certas ideias, correndo o risco aí de sofrer punições por causa das suas ideias. Então, para você ver, nos últimos séculos, porém, nós tivemos aí inúmeras pessoas, movimentos, instituições têm lutado justamente para garantir que cada pessoa tenha os seus direitos de pensar por si mesma e de expressar livremente os seus pensamentos. Então, ao defender as liberdades de pensamento e liberdades de expressão, eles contribuíram justamente aí para que sejam preservadas algumas características em que as liberdades são fundamentais, em que essas liberdades possam ser garantidas, proteções para que essas liberdades não sejam cerceadas ou dissipadas, para que elas sejam justamente aí protegidas, justamente em contextos em que essas liberdades são garantidas por lei. Então, as pessoas podem justamente expressar o seu pensamento, ter diversidade de pensamentos, ter criatividade e poder expressar isso. Mas mesmo em meio a um lugar onde existe democracia, onde existe essa liberdade por lei, às vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre algumas coisas. Elas têm dificuldade para colocar para fora o que pensam de verdade. Às vezes elas se retraem porque nem todo mundo está querendo escutá-las ou mesmo observar ou respeitar o pensamento dela, né, gente? Nem todo mundo respeita os pensamentos diversos e diferentes que podemos ter. E às vezes uma coisa é muito necessária em meio a essa situação, que é o diálogo. O diálogo é necessário para que possamos ouvir posições diversas, contrárias ou concordantes, mas é preciso ouvir uns aos outros.
Então, o diálogo aí é um procedimento muito valorizado no âmbito da filosofia. O diálogo é necessário. Na filosofia é algo fundamental que é o diálogo. Então, o que é o diálogo? O diálogo é uma comunicação pela linguagem que envolve aí afirmar, perguntar, responder e assim coloca aí diferentes ideias em movimentos. Por quê? Confrontar ideias diferentes pode gerar aí novas ideias. Confrontando ideias diferentes, podemos chegar aí a novas ideias, a um aperfeiçoamento do nosso pensamento. Olha que coisa importante, tá certo? Para que ele seja cada vez mais, o diálogo é algo que pode se tornar algo mais abrangente, né? Significativo, justificável. Então nós podemos aí, através do confronto de ideias, gerar bons argumentos acerca de algo, acerca de um determinado assunto. E mais do que transmitir informações, dialogar possibilita as pessoas que se comuniquem e interajam umas com as outras, respeitando justamente a diversidade de pensamentos e opiniões. Então, no decorrer do tempo, muitas pessoas falaram aí sobre a importância do diálogo. Vários filósofos dedicaram-se ao diálogo, além de refletir justamente sobre a natureza e a importância do diálogo para o aprendizado das pessoas e para justamente a boa convivência. Para a boa convivência é necessário o diálogo. Então, o diálogo foi um método muito usado por um filósofo lá da Grécia Antiga chamado Sócrates. Quem era Sócrates? Sócrates vivia em Atenas, na Grécia Antiga, lá durante o século V antes de Cristo. Então ele se tornou aí bastante conhecido em Atenas, que era a sua cidade natal. Por quê? Porque ele frequentemente era visto em espaços públicos, caminhando e dialogando com as pessoas que ele encontrava, em especial aí com os jovens, como vai aparecer nessa imagem aqui. Então, Sócrates acreditava aí justamente que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazerem as suas ideias à luz. Esse era o método de Sócrates, o método socrático da maiêutica, ou seja, dar à luz a ideias, parir as ideias. A maiêutica, através de perguntas, ele ia indagando a pessoa a trazer à luz aí o conhecimento que estava dentro dela. Ele as ajudava a perceber o que sabiam sobre determinado assunto e a verificar os enganos cometidos a fim de corrigi-los e a elaborar novas ideias em conjunto com seus interlocutores, com quem ele conversava. Então ele ajudava aí a pessoa a tirar lá de dentro. Por isso que era a maiêutica, parir ou dar à luz ao conhecimento que estava dentro delas. Então Sócrates aí nunca registrou os seus ensinamentos por escrito, mas quem escreve sobre ele é o seu discípulo chamado Platão. Por isso que existem os diálogos platônicos. Então ele escreve os diálogos aí que Sócrates estava ali aplicando o seu método da maiêutica, empregando justamente o diálogo para aí levantar novos conhecimentos, dar à luz a novos conhecimentos, porque o diálogo é importante para nós chegarmos a novas ideias. É através de confrontar ideias diferentes que nós podemos gerar novas ideias. Por isso o diálogo é necessário. E essa foi a nossa aula de hoje. Diálogo e liberdade. Dialogar nos permite dar à luz a ideias, como dizia Sócrates. E é isso, galera. Até a próxima aula. Valeu, tamo junto e misturado. É nóis, tamo junto, valeu!